Carta número 8, carta do caixão, e no baralho comum ela é o 9 de ouros. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando sai a carta do caixão no baralho, as pessoas ficam com medo, né? Achando que alguém vai morrer, que vai ter alguma morte. Mas, na verdade, muitas vezes é a transformação de uma situação, ou então até a finalização de um ciclo, tá? Para quem é espiritualista, o caixão ele vai sempre simbolizar, né, uma morte, mas muitas vezes é a morte do antigo eu. E ali é onde que a gente vai ter uma nova versão nossa. Então, quem é também de religiões, né, espíritas, acreditam também referente a isso, né, que aqui a gente tem somente uma morte física, mas a nossa alma ela permanece por outras vidas também. E aí a carta do caixão, muitas vezes as pessoas pensam que alguém vai morrer da família. Não, é a finalização de uma situação. É uma carta que ela mostra, né, que muitas vezes aquela situação ela tá chegando ao final e muitas vezes um novo ciclo vai começar. Então, muitas vezes não é o final, mas sim uma nova versão da pessoa, daquela relação, às vezes até um novo emprego, tá? Então, quando aparece a carta do caixão, é a que a pessoa ela tem que ficar atenta o que vai vir depois do caixão, né? Então, qual é o ciclo que precisa finalizar para a gente ter um novo ciclo se iniciando? Muitas vezes a carta do caixão também, gente, ele vai simbolizar o quê? Que a pessoa tá guardando algo e também, ó, que nem o caixão ele é feito de madeira, ele também pode indicar um móvel. Então, se por exemplo alguém perdeu alguma coisa e perguntar lá pro baralho aonde que está tal coisa, aparece a carta do caixão, quer dizer que está guardado dentro de algum armário, alguma gaveta, tá? Então aqui também ele pode simbolizar objetos físicos mesmo, tá bom? E também a carta do caixão, ele também pode mostrar que a pessoa ela está guardando algo, tá? Então aqui a pessoa pode estar guardando algo dentro dela, algum sentimento, alguma situação. Então toda vez que sair a carta do caixão, e dependendo da pergunta, ele não vai mostrar só finalizações de ciclos, transformação, mas também algo escondido, né? E muitas vezes é algum sentimento que a pessoa guarda dentro desse caixão ou até mesmo alguém, tá? E aí, quando a gente fala sobre a carta do caixão, referente ao tempo, ali é um tempo que ele é um tempo de transição, né? Então, aqui é uma pessoa que ela tá transitando entre uma coisa e outra. Então, muitas vezes é um tempo mais demorado, porque muitas vezes a pessoa ela tem que aceitar aquela mudança na vida dela, aquela finalização de ciclo, mas muitas vezes, em 3 meses no máximo, a pessoa ela tá vivendo essa transformação. Porque a gente fala que é algo que está acabando, mas também não é algo que vai demorar, não. É algo que vai acontecer logo, porém é só o tempo da pessoa aceitar. Ao contrário da carta da foice, que ali muitas vezes é um corte repentino. Aqui é algo que vai demorar mais um tempo. Então aqui é algo que ele já é uma coisa que acontece com maturação. Que nem, por exemplo, quando a pessoa ela sai de uma empresa, ela já sabia que ela ia ser mandada embora, ela já sabe que aquele ciclo tem que finalizar, aquela relação ela tem que terminar, ou então ela tem que ir para outro patamar. Então, aqui são coisas que as pessoas elas já sabem que esse ciclo está finalizando. Muitas vezes o consulente ele vai saber que essa história tá chegando ao final para uma nova história começar, tá? Não existe finais, existe novos recomeços. E aí as palavras-chave são finalização, morte, para quando a pergunta é sobre morte, transformações,
conclusão de um ciclo, pode indicar doença também, tá? Muitas vezes mostra um adoecimento quando a pergunta sobre a doença. Pode também falar sobre recuperação, tá? Então, às vezes a pessoa tá doente. Se sair cartas positivas junto com esse caixão, ela pode mostrar recuperação de uma doença. Agora, se sair cartas negativas, ali pode mostrar que a vida daquela pessoa pode futuramente estar ceifada. Eu prefiro não fazer jogos assim, tá, gente? Por causa que quem sabe do nosso futuro é somente Deus. E quando fazem jogos querendo saber se a pessoa vai sair do hospital, se fulano vai se recuperar, acaba jogando uma carga emocional muito negativa em cima da gente. Então, às vezes é melhor não aceitar perguntas desse jeito, porque para Deus nada é impossível, né? Às vezes no jogo mostra que a pessoa vai morrer, mas às vezes a pessoa tem um prolongamento da vida, muitas coisas podem acontecer. Às vezes a cartomante ela interpreta de uma forma, né, o jogo, até as cartas mostram uma morte, mas às vezes a pessoa sai do hospital de uma forma muito diferente de como ela entrou. E aí é uma morte também, né? Então ela entrou de um jeito e saiu de outro. Então ela vai ter que reaprender a ser ela. Então, quando as perguntas seriam assim, sempre eu aconselho a não aceitar, né? Então ali conversar com a pessoa, falar, olha, não jogo desse jeito, mesmo você estando me pagando, mas esse tipo de pergunta eu não respondo, porque quem sabe quem vai viver, quem vai morrer é somente Deus. É uma carta que ela também, gente, pode falar de obstáculos, é uma carta que simboliza luto também, tristeza e também pode mostrar a necessidade de descanso também do consulente. E eu esqueci de falar no início, ela é uma carta negativa, tá? Quando a pergunta é de sim ou não, é uma carta que ela vai indicar o não. Então, se você puxar uma cartinha e falar, quero que você em uma carta fale sim ou não, e aí sai a carta do caixão, ela é uma carta que vai falar não. Então, essa foi a carta 8 do baralho cigano.